Gravando, tá gravando. Fala, craques. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. É isso aí, demorou pra sair, mas saiu, né? Tinha gravado já um vídeo, mas o áudio ficou ruim e eu excluí porque eu fiquei raivoso. E agora eu tô aqui de novo. Vai dar tudo certo nisso, hein? Pra quem não me conhece, meu nome é João Montrose, sou professor, comunicador de Altinha, o esporte que mais cresce no Brasil. E eu tô aqui justamente pra isso, pra fazer o esporte crescer mais. Se você chegou aqui já, pela minha rede social, algo do tipo, você já sabe o que eu faço, já sabe quem eu sou. Mas se você caiu aqui de paraquedas, tô aqui pra explicar. Esse vídeo é pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, pra eu contar o que eu vou fazer aqui, né? Pô, senão não vale a pena. Então, vamos lá. Para eu contar minha história, tem que voltar lá atrás. 10 de dezembro de 1999, nascia João Vitor. Uma coisa legal de contar é que, pô, eu demorei um pouco para morar com meus pais de fato. É, a gente não, eu não nasci numa condição muito boa, então meus pais tiveram que trabalhar e estudar enquanto eu crescia. Então eu passei um tempo com a minha avó, viajando bastante com ela, em casa de tias, avós e etc. Minas Gerais, Bahia, mano, Floripa, todo canto que vocês imaginarem, velho. Foi bem legal. Tenho bastante lembrança com a minha avó também, inclusive, ó, um beijo pra você, viu? E mais ou menos com 6, 8 anos, eu fiquei mais pra São Paulo, né? Minha avó voltou pra São Paulo, fiquei morando com ela e com a minha tia Lana. Um beijo pra minha tia Lana, que inclusive é responsável por eu ser corintiano. Pois é, talvez. Esse é um bom gatilho, inclusive, vamos lá. Quando eu morava com elas, eu. Ninguém na minha família, ninguém mesmo, sem exceção, tem aptidões atléticas, tá? Ninguém incentivou algo do tipo, ou tinha algum histórico, e papapá, e pipipi. Então eu cresci sem essa referência até aquela idade. A minha tia, ela gostava de futebol, ela gosta de futebol, e ela é corintiana, então ela via os jogos do Corinthians e ficava apostando comigo. Ela falava, ó, se o Corinthians fizer um gol, você tem que me dar um abacaxi. Tipo, a gente apostava frutas, esse tipo de coisa. Eu era criança, né, velho? E eu adorava apostar com ela, adorava brincar. E ali começou a surgir uma paixão singela pelo futebol e exclusivamente pelo Corinthians, mano. Eu não sei explicar. Hoje eu sou bem mais tranquilo, mas, porra, até meus 18 anos eu era bem corintiano mesmo, assim, bagulho de louco. E tá tudo bem, acontece, não tem problema. Voltando ao assunto principal, essa paixão por bola começou cedo, graças à minha tia. E conhecendo o Corinthians, e depois, pouco depois, conhecendo o Cristiano Ronaldo, tem uma importância muito grande na minha vida. Obrigado, cara. Espero poder falar isso pra você um dia. Botei na minha cabeça que assim, eu quero ser jogador de futebol, velho. É isso que eu quero fazer. Eu quero jogar no Corinthians. E aí, dos 8, isso eu lembro com clareza, dos 8 aos 12, eu treinei igual um maluco. Eu não tinha aptidão atlética nenhuma, não tinha genética nenhuma pra isso. Muito pelo contrário. Eu sempre fui mais intelectual do que ter aptidão física, tá ligado? Isso foi uma coisa que inclusive me fez tomar decisões no futuro. Eu já chego lá. Tive que treinar pra caralho pra conseguir fazer embaixadinha, fazer qualquer coisa, mano. Eu não tinha coordenação motora. Era foda, na moral, era bem difícil. Mas eu era persistente, velho, e deu certo. Dos 8 aos 12 eu treinei incessantemente, acordava antes de ir pra escola, treinava, ia pra escola, jogava na escola, saía da escola, ia pra favela que tinha na frente do meu prédio, jogava com os moleques na favela, voltava pra casa, jogava no prédio, até meu pai ia me buscar lá embaixo e eu voltava pra casa. Incontáveis vezes com cãibra na panturrilha, chorando, com dor não sei na onde, enfim. Com uns 12 anos eu já era, eu me considerava, na verdade, melhor do que a maioria da minha idade. E foi justamente nessa época que eu consegui jogar no Corinthians um período, né? Fui sair depois, mas foi muito gratificante pra mim ter estado lá um pouquinho. Eu cheguei a passar um fim de semana lá no São Paulo também, na Portuguesa, Figueirense, que mais? Não sei, não lembro, mas alguns times eu já passei um pouquinho e fiz bastante peneira, né, e tal. E minha última experiência com futebol foi ali pelo ensino médio. Lá no ensino médio eu jogava pela várzea, né, com o meu professor de educação física. Ele me via jogando educação física, ele me chamou pra jogar. E aí, cara, foi um período muito legal. Os 3 anos eu joguei na várzea com ele. E aí, nesse período também eu fui jogar no CATS, não tá bom. Só que futebol é muita máfia. Futebol tem muito, mano. Vocês sabem como é que é, né, velho? E aí isso foi me frustrando. Essa questão da ética das pessoas foi me frustrando. Eu falei, cara, quer saber? Vou estudar, velho, chega. Então, sentei com meus pais, conversei com eles, falei, ó, é isso aí mesmo, vou estudar, beleza, vou fazer medicina e boa. Não queria fazer cursinho, não queria esperar pra fazer. Tinha um amigo que estava lá no Paraguai, já tinha uma vivência lá, e ele falou, mano, vem, porque a mensalidade é mais barato, o estudo é ótimo e, pô, você vai viver bem aqui, pagando pouco. Eu falei, demorou, tenho 17 anos. Tinha condição na época, graças a Deus, só um adendo aí, cresci sem condição, mas depois, graças ao estudo e o trabalho dos meus pais, a gente teve uma condição. 14 ou 18, vai, pegar esse período aí, boa. Eu tive uma condição um pouco melhor. Então, isso me ajudou também a poder ir lá pra fora pra estudar. Fui lá pra fora, estudei medicina período integral. Foi uma experiência irada. Recomendo pra quem quiser ir. Eu gosto muito de medicina, adoro estudar sobre o corpo. É, mas depois do segundo ano de faculdade, eu fiz a prova no dia do meu aniversário, 10 de dezembro. Voltei pra São Paulo e deu a pandemia. Pois é. E aí, no que deu a pandemia, deu um problema familiar aqui grande também. E aí, muita coisa acontecendo. Decidi ficar em São Paulo. Não voltei para o Paraguai, não terminei medicina. Foi uma coisa que me doeu durante muito tempo, mas hoje sou muito bem resolvido com isso. E graças a Deus que eu não fiquei por lá, porque a vida seguiu outro rumo muito legal. Quando eu voltei pra cá, eu tava meio mal da cabeça, justamente por essas coisas, né? Ter deixado escolhas pra trás, muito novo e tudo mais. Tive namorada lá,
uma pessoa 10 também, pô, me ajudou muito no período que eu estive lá, e até no período pra voltar pra cá. Então foi muito difícil desapegar de tudo isso. Graças a Deus eu tinha meus amigos aqui, meus amigos de infância, que até hoje são meus amigos, é um grupo bem selecionado, tamo junto, rapaziada. E um deles, o Virro, que hoje é meu sócio, meu brotherzão, a gente ia pra praia, pra Ubatuba bastante pra, enfim, pegar uma praia, bater uma bolinha e tal. E a gente descobriu a alta, tipo, ele já tinha comentado de alta comigo, já tinha ido no Rio de Janeiro e falado, mas a gente nunca tinha jogado de fato. E aí em Ubatuba foi a primeira vez que a gente jogou. A gente descobriu a alta e a gente falou, mano, a gente consegue fazer isso, hein? E aí começamos a bater uma bolinha, Virrão também já jogava bola bem, então foi desenrolando. Inclusive, Virro, na minha opinião, um dos melhores atletas do Brasil, não à toa, tá sempre na lista aí da Liga Nacional. Ele foi um cara que pegou o esporte muito rápido. Depois de 3 dias ele já tava com um ombrinhos, um fundamento, chapa, já tava o joguinho afiado. Eu, se eu pegar meu primeiro jogo pra mostrar aí, se eu conseguir, eu coloco aqui, tá? Se não tem, é porque eu não achei. Meu irmão, era difícil, hein, velho? Prego máximo. Mas enfim, deu uma melhorada. O tempo foi passando, a gente foi voltando pra São Paulo, jogando alto aqui, fomos conhecendo pessoas do Ibiralta, da Altinha da Paz e tal, que hoje, né, são famílias. E, cara, hoje você vai lá no Ibirapuera, de fim de semana tem 200 pessoas jogando, conheço todo mundo, eu posso falar com prazer que eu vi todo mundo chegar, evoluir e virar craque. Então é muito legal isso. De ver, eu vi a galera chegando, ficar com cara de tímido, começar jogando ali com uma pessoa ou outra, e hoje todo mundo se fala, todo mundo se conecta, tem as suas panelas, óbvio que tem, é alta, né, pô? Não tem como, mas é muito legal de ter participado dessa construção. E o tempo foi passando, e eu, por incentivo do meu irmão e familiares também, acabei decidindo dar aula de altinha. Eu tinha uma namorada na época também que ela me incentivou, falou, ó, você é bom de ensinar, hein? Eu falei, bom, beleza então, vambora. E aí, foi muito difícil fazer essa transição, pra ser bem sério pra vocês, eu trabalhava com vendas, mas, cara, eu tava quase burnoutando, velho, tava ficando maluco. Eu falei, velho, quer saber? Tô nem aí, chega. Eu juro pra vocês, eu fazia entrega, e eu ia pro parque, depois de uma entrega assim, ficava deitado na grama e ficava, cara, eu queria ficar aqui o dia inteiro. Consegui, joguei pro universo e consegui. Então, foi difícil fazer essa transição, até pros meus pais aceitarem, explicar e acreditar, até pra mim acreditar que a alta ia virar o que tá virando e tal. Mas aconteceu. Comecei a dar aula, tive amigos que me apoiaram no começo, foi crescendo, outras pessoas fizeram. Isso de dar aula da alta foi a coisa que eu mais fiz com esmero na minha vida. Foi realmente algo que eu escrevi. A metodologia Wolf, ela existe, ela é uma parada que eu pensei metricamente, movimento por movimento, lógica por lógica, como cada um aprende, como me comunicar com pessoas, crianças, mulheres, homens, mais velhos, mais novos. Tudo isso foi muito pensado e foi a coisa que eu fiz com mais carinho na minha vida e por isso que eu sigo fazendo até hoje. Hoje já faz 2 anos que eu dou aula de alta, vem crescendo cada vez mais e até por isso estou criando esse canal no YouTube, porque eu não sou muito bom nas redes sociais, não tenho essa frequência, não tenho essa vontade de ser influenciador e tal, mas eu tenho que aparecer, né? Tem que botar a cara, alguém tem que fazer essa porra. Então, tô aqui pra fazer isso. O intuito desse canal é mostrar a Altinha pra vocês. A Altinha Esporte tem um potencial enorme pra ser olímpico, pra estar no mundo inteiro. Eu quero levar isso aqui pro mundo inteiro e esse canal serve pra isso, pra vocês verem esse processo, tá bom? Eu tô dando as aulas, o ano que vem promete, então esses últimos 3 meses do ano vão ser bem legais pra vocês acompanharem a minha rotina de aulas e etc, aqui e nas redes sociais. Mas ano que vem promete mesmo, eu quero rodar o Brasil fazendo as aulas, fazendo eventos e depois eu quero ir embora. Vou pra outros países pra fazer a alta crescer cada vez mais. Beleza? Então, se você puder me ajudar, agradeço muito. Esse aqui foi o vídeo do canal, o primeiro vídeo. Tamo juntasso. Vou acabar já, porque eu já falei muito, beleza? Se você puder, curta, comenta, compartilhe. Tem um botão aqui embaixo pra hypar o vídeo. Se você puder hypar, mano, vai ajudar demais, beleza? Tamo junto. É o Flow, é a alta. Se você tiver qualquer dúvida, manda mensagem. Eu tô aí pra vocês, mano. Eu sou uma pessoa 100% acessível. Não sou que nem esses famosos aí, tá bom? E nem quero ser. Então, só vem, que a alta vai crescer muito. Tamo junto, obrigado pela atenção. É o Flow, é a alta.